gente! Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar aqui, vou até aumentar eu mesmo, com a nossa correção dos exercícios da UF 2023 de inverno desse ano. Esse exercício, sem a menor dúvida, foi o exercício mais difícil da prova. Meus alunos disseram que eu deveria fazer uma chamada assim, exercício mais difícil da prova, ou se você quer fazer um exercício desafiador, clique neste vídeo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas eu ainda não tô nesse nível, gente, não consigo. Espero que algum dia eu consiga, mas tô falando pra vocês aqui, quem tá assistindo os vídeos sabe que esse exercício vai ser desafiador. Então, se você quer um desafio, continue assistindo esse vídeo. Se você quiser tentar fazer sozinho, espero que você já tenha tentado, vamos ver aí. Tem vários caminhos, né, pra gente chegar, são muitas etapas pra gente chegar na resposta, mas eu vou mostrar um pra vocês que, na minha opinião, é o que fica mais claro, né, mas existem outras maneiras de fazer. Se vocês tiverem feito de outro jeito e quiserem um apoio moral aí pra eu falar se faz sentido ou não, pode mandar aí nos comentários que eu tento dar uma pensada aí se o seu jeito faz sentido. Vamos para a questão, então. Essa questão não tem imagem. Ela é só um textinho, assim, e as respostas são 4 alternativas em minutos. Então, a gente sabe que no final a gente vai querer descobrir um tempo. Vamos ler e aí a gente pensa o que está acontecendo. Então, a questão fala o seguinte. Um bloco de gelo escorrega sobre uma rampa cuja inclinação é tal que a velocidade do bloco é constante e igual a 4 metros por segundo. Ok, a gente tem um bloco de gelo escorregando em uma rampa e a velocidade dele é constante. Ainda não dá para saber do que se trata, né? Vamos continuar. Inclusive, é bem estranho pensar em um bloco de gelo escorregando, porque, teoricamente, ele vai derreter enquanto ele escorrega, né? Mas tudo bem, seguimos. O coeficiente de atrito entre a rampa e o gelo é de 0,5. Então, existe atrito ali na rampa que ele está escorregando, o que reforça a ideia de que ele vai derreter ali no caminho, né? Porque o atrito seria, tipo, esfregar as duas superfícies, então, possivelmente, isso fizesse ele derreter. Mas ok, ou pelo menos mudar de temperatura, né? Continuemos. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e o calor específico do gelo como 2.000 joules por quilograma grau Celsius, o K maiúsculo de novo, mas tudo bem, assinale a alternativa que apresenta o tempo aproximado pelo qual o bloco deve escorregar para que sua temperatura aumente em 6 graus Celsius. E aí, não vai derreter, né? Ele só quer que a temperatura aumente. Mas, o que a gente vai ter que pensar nesse exercício? O gelo está escorregando, e aí conforme ele escorrega, existe atrito entre ele e o chão ali daquela rampa. Como existe atrito, existe uma formação ali, uma dissipação de energia em forma de calor, por causa de atrito, né? Tipo, se você esfregar uma mão na outra, vai esquentar. Atrito faz esquentar, a gente sabe disso, pela nossa experiência de mundo. Agora, a gente quer pensar sobre essa rampa já quantitativamente, né, pensando em números. Então, a gente quer saber quanto tempo esse gelo vai ter que ficar escorregando, o que significa que a gente vai ter que relacionar com o tempo uma transformação de energia. O que automaticamente faz a gente pensar em alguma coisa relacionada com uma potência é energia dividido por tempo. E aí, essa energia, ela vai ter duas partes, né? Tipo, a gente vai ter que pensar nessa transformação de energia, porque a gente vai ter uma energia que inicialmente é causada pelo trabalho de uma força, né? No caso, uma força de atrito. E essa energia que é causada pelo trabalho da força de atrito está esquentando alguma coisa. Então, está se transformando uma energia em forma de calor. E aí, calor, ele deu calor específico. Então, a gente já pode pensar também que vai ter a ver com o calor específico, com o calor que faz alterar a temperatura, mais especificamente em 6 graus Celsius. Então, vai ter a ver com o Quimacete. Quimacete é o calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, a gente pode tentar usar essas duas coisas aí para tentar chegar num tempo que ele quer que a gente chegue. Então, vamos lá, gente. Ideias aqui para a gente começar. A gente tem a velocidade ali inicial que vai ser constante, né? Não precisava ter chamado de V0, mas tudo bem. 4 metros por segundo. O coeficiente de atrito é o μ, 0,5 ele não tem unidade de medida. Ele também deu a gravidade, ele deu o Czinho, ele deu a variação de temperatura e ele quer que a gente calcule o tempo. Então, nossos dados estão anotados aí no cantinho, a gente vai usando eles conforme a gente for achando interessante. Vou diminuir eu aqui, que a conta vai ficar grande, tem vários slides, mas tudo bem, vamos lá. Então, a gente vai ter um trabalho da força de atrito se transformando em uma energia em forma de calor, então uma energia térmica. Aí, se a gente pensar no calor, a gente tem o Quimacete, que a gente já tinha comentado, a gente não sabe a massa desse bloco de gelo, então o M a gente não vai conseguir substituir, mas o Czinho, a gente tem o valor para ele em joule por quilograma grau Celsius, então ele está quase todo no sistema internacional, só a temperatura que não está no sistema internacional, mas não tem problema, porque os nossos 6 graus Celsius também estão em graus Celsius, né? A temperatura também está em graus Celsius. Então tá tudo certo, se a gente substituir os valores desse jeito, a gente teria um calor em função da massa, porque a gente não sabe a massa, mas a gente teria um calor tipo em joule.
que está no sistema internacional. Então, tudo sob controle. Vamos substituir aqui para a gente ver o que acontece, né? Então, a gente tem uma massa, o C é 2.000, delta θ já é 6, porque é o quanto a temperatura aumenta. Então, a gente tem uma quantidade de calor aí sendo transferido para o bloquinho de gelo de 12.000, 6 vezes 2.000 dá 12.000, vezes M. Eu apertei para aparecer duas coisas de uma vez, tá? Então, a gente vai ter um Q de 12.000 M. Isso não resolve muita coisa, né? Mas a gente vai balancear todas essas coisas. Então, a gente pode agora pensar sobre a potência. A potência vai ter a ver com o trabalho da força de atrito dividido pelo tempo. E aí, a potência também vai ter a ver com o calor. No final, a gente vai juntar as duas coisas. Como é que a gente calcula trabalho? Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vou fazer um desenho ali para a gente poder visualizar melhor a ideia. Então, coloquei a fórmula, né? Força, nesse caso, a gente está falando do trabalho da força de atrito, então a força que a gente vai usar ali é a força de atrito. Aí, desenhei ali em cima o bloquinho escorregando na rampa, a força de atrito atrapalha o movimento, então ela vai ser contra a descida do bloquinho, e o deslocamento do bloquinho, a gente vai considerar que ele está descendo, né? Então, vai ser para baixo. E aí, a gente percebe, no desenho, que a força de atrito e o deslocamento são contrários um ao outro, né? Existe um ângulo de 180 graus entre eles. Então, esse θ que a gente tem aqui na fórmula do trabalho, ele vai ter um valor de 180 graus, o que nos leva a um cosseno de 180 graus é menos 1. Mas, como a gente pensa em um cosseno de menos 1, só vai influenciar no sinal, né? No valor mesmo ali, não vai fazer diferença nenhuma, porque o número, né, em módulo é 1. E a gente só quer calcular o tempo, o sinal não importa, o tempo não vai ser negativo mesmo. Então, a gente pode fingir que aquilo não existe, tá tudo bem, ignoremos ele, vamos usar só a força de atrito vezes deslocamento. Só que tudo isso, como a gente está pensando em potência, o deslocamento, na verdade, a parte de cima inteira, né, vai estar dividida pelo tempo. E o deslocamento dividido pelo tempo nos dá uma outra grandeza muito bonita, que a gente tem o valor, olha lá. Deslocamento dividido por tempo, uma distância dividido por um intervalo de tempo, é exatamente uma velocidade. E aí essa velocidade é constante, ele falou pra gente que ela é constante. Então, a gente pode reescrever a potência como sendo a força de atrito, nesse caso, multiplicada pela velocidade, e o cosseno de θ a gente já está ignorando, porque a gente já viu que ele não vai mudar nada além do sinal. Então, a gente pode reescrever a nossa potência como sendo o coeficiente de atrito, que é o μ, vezes a normal, vezes a velocidade. E aí o negócio já ficou um pouquinho mais amigável, porque a gente tem o μ, a gente tem a velocidade, o problema é a normal. Porque ele está numa rampa. Em uma rampa, a normal não é igual ao peso, apesar da vontade de todo mundo de substituir o peso direto ali na normal. Porque, geralmente, a gente tem plano horizontal, né? Nos planos horizontais, quando só tem normal e peso agindo ali na vertical, a normal e o peso são iguais. Mas num plano inclinado, não são. Então, como isso é um plano inclinado, a gente vai ter que pensar no plano inclinado para poder relacionar as coisas aí, descobrir o valor da normal para a gente poder substituir na potência, e sabendo a potência, a gente poder pensar lá na quantidade de calor que a gente já tinha mais ou menos definido, e aí descobrir o tempo. Então, esses são os próximos passos. Se você entendeu, aperta pause, tenta de novo, e aí vou continuar. Então, vou tirar toda essa parte que a gente já usou, né? Lembrando que a normal é diferente do peso. Coloquei todas as informações aqui, vou tampar a parte do calor que a gente não vai usar por enquanto, depois eu destampo aqui com a minha presença aqui do lado. Então, vamos lá, próxima etapa. Deixei o plano inclinado desenhado ali, vou tentar usar uma letra diferente para a gente não se confundir, porque eu vou pensar em todas as forças que agem nesse bloquinho. Então, desenhei as forças ali, a força de atrito já estava desenhada, né, contra o movimento, a força peso vai ser na vertical e para baixo, na direção do centro da Terra, né, apontando para o centro da Terra, que nesse caso é para baixo. E a força normal é a força que o apoio está fazendo sobre o bloquinho. Então, ela vai estar, como o apoio está na diagonal, né, ela vai estar também numa diagonal ali, considerando o plano inclinado do jeito que eu desenhei, ela vai estar indo para cima e para a direita ao mesmo tempo. Porque eu desenhei o bloquinho como se ele estivesse caindo, assim, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, a gente tem essas três forças agindo no nosso bloquinho. Mas ele não falou pra gente qual é a inclinação dessa rampa, o que complica toda a nossa vida, porque a gente sabe que quando a gente tem um plano inclinado, a gente precisa dessa inclinação, desse ângulo, para poder decompor o peso em Px e Py, para a gente poder analisar o valor de normal e de força de atrito. Então, a gente vai ter que fazer toda a análise do plano inclinado aqui, preparem-se. Vamos lá. Eu estou chamando de alfa, então essa inclinação desconhecida. Espero que eu tenha feito alfa o tempo inteiro e não me confundido nas letras. Porque geralmente a gente usa θ, mas eu já estava usando θ tanto para a temperatura quanto para o ângulo ali do trabalho. Então, perdoem as minhas notações assim repetidas, mas faltou letra para eu dar conta de tudo que precisava.
Mas vamos lá. Então, eu vou decompor o peso em Px e Py. O Px vai ser na direção de puxar o negócio escorregando ali pela rampa, né? Então, ele vai estar contrário à força de atrito. E o Py vai estar contrário à normal. Então, essas são as duas componentes do nosso peso. Desenhei o triangulinho um pouquinho maior agora para a gente conseguir visualizar. E aí, para a gente descobrir onde está o alfa, é a parte que é um pouco mais difícil de explicar. Vou tentar dar um zoom para ver se eu consigo explicar para vocês de um jeito que fique claro e vocês não sejam obrigados a ir para o meu vídeo de plano inclinado para vocês entenderem isso. Então, eu não consigo ver se a minha setinha está aparecendo. Espero que esteja. Ai, Deus. Ai. Então, o que a gente vai ter que pensar? Perdi o zoom. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, o que a gente vai ter que pensar? Ó, o alfa está aqui embaixo, nesse triangulinho formado nessa parte de baixo aqui, entre o P, o Px e o chão da rampa mesmo, tipo, onde a rampa está apoiada. Esse triângulo a gente percebe que é um triângulo retângulo. Entre o peso e o chão a gente tem 90 graus. Então, o ângulo que está sendo formado ali em cima entre o P e o Px, a gente pode imaginar que é o ângulo complementar do alfa, porque ele somado com o alfa tem que dar 90 para somar com outro 90 e dar 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, o ângulo entre o P e o PY é o complementar do alfa. E aí, a gente sabe que o PY, apesar de o meu desenho estar bem torto, a gente sabe que ele está na mesma direção da normal. Portanto, ele está formando 90 graus com o chão da rampa ali por onde o bloquinho está escorregando. Então, a gente sabe que tem 90 graus entre o PY e o PX. Quer dizer, a soma desse pedacinho de ângulo que a gente tinha analisado inicialmente, com esse outro pedaço, que é o ângulo entre o PY e o P, tem que dar 90. Só que a parte que a gente tinha entre PX e P era o complementar do alfa. Então, a parte entre o PY e o P é o complementar do alfa. O que nos leva a concluir que esse ângulo entre o PY e o P é o próprio alfa, porque o complementar do complementar vai voltar exatamente no ângulo que a gente tinha antes. Então, eu vou diminuir o zoom de novo aqui para eu poder continuar mudando os meus slides. E ali, a gente tem um alfa, então, entre o PY e o P. Sabendo disso, a gente consegue usar a trigonometria para descobrir a relação entre P, PY e PX. Então, a gente vai já tentando avançar alguns passos para o vídeo não ficar tão infinito, porque ele já está ficando infinito. A gente tem que a normal e o PY tem que se equilibrar, porque, primeiro que o bloquinho não está nem flutuando nem afundando na rampa, né? Então, ele não está nem se mexendo nessa direção. Então, com certeza, a força resultante nessa direção vertical meio torta aí vai ser 0. Mas na horizontal, no sentido de subir ou descer a rampa, a força resultante também vai ser 0, porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é 0. Se a aceleração é 0, a força resultante é 0. Então, a normal e o PY se anulam, assim como o Px e a força de atrito também se anulam. E o PY, a gente pode perceber nesse triângulo que ele é o cateto adjacente do alfa. E a relação trigonométrica que a gente sabe que tem cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o P, que a gente sabe, é o cosseno. Então, o PY a gente pode escrever como P vezes cosseno do alfa. A gente não sabe o cosseno do alfa. A gente também não sabe o P, mas a gente sabe que P é M vezes G. E ter M é bom porque esse resultado que eu estou tampando aqui atrás de mim tinha M. Então, se tiver M dos dois lados da equação que a gente vai chegar no final, a gente vai cortar M e nosso problema vai estar resolvido. Então, não se apavorem com os M's. Se apavorem, talvez, com o cosseno de alfa. Ele é digno de um pouquinho de pavor, assim. Mas tá tudo bem, a gente vai resolver ele. Então, a normal é igual a PY, que é igual a P cosseno alfa. O PX é o cateto oposto. Então, o PX, que vai ser igual à força de atrito, ele é igual a P vezes o seno de alfa. E a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, só que a normal é P cosseno de alfa. Então, a gente vai juntar tudo isso e a gente pode escrever o seguinte: P seno de alfa é igual ao coeficiente de atrito, que é o μ, vezes P cosseno de alfa. Aí, pensando desse jeito, a gente está tentando descobrir o valor do alfa para a gente poder descobrir o valor da normal, para a gente poder substituir na equaçãozinha aqui de baixo, que a gente tem a potência. Não confundam P de potência com P de peso, tá? Eles estão em lugares diferentes para a gente tentar não confundir. Mas nessa parte que a gente está agora, a gente pode cortar os pesos e a gente vai descobrir a relação entre o coeficiente de atrito, que é o μ, e o ângulo alfa. Então, eu vou passar o cosseno para o outro lado dividindo, e aí a gente chega aqui 0,5, é o valor do coeficiente de atrito, é igual a seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Algumas pessoas talvez já tenham um decor de tantas vezes que aparece, que o coeficiente de atrito é igual à tangente do ângulo ali de inclinação da rampa. Tangente é a mesma coisa que seno dividido por cosseno. Então, se você já soubesse isso de cor, você já tinha economizado todo esse passo aí que eu acabei de fazer. Mas tudo bem, vamos seguir. Isso ainda não resolve nosso problema, porque a gente precisa do cosseno e não do seno dividido pelo cosseno. Então, eu preciso transformar essa equação
em alguma coisa que eu saiba resolver para descobrir o valor de alguém. E eu não consigo descobrir o valor de alguém se eu tiver dois valores diferentes na equação. Então, eu preciso que a minha equação tenha ou só seno ou só cosseno. Como eu quero descobrir a normal, que tem cosseno, é melhor que eu deixe só cosseno. Então, eu preciso sumir com o seno dessa história. Como é que eu sumo com o seno da minha história? Eu tenho que lembrar de uma relação matemática chamada relação fundamental, que relaciona o seno com o cosseno. É o seno ao quadrado do ângulo, mais cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Esse ângulo, no nosso caso, vai ser o alfa, né? Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado, para daí eu ter senos e cossenos ao quadrado. Aí, 0,5 ao quadrado vai ficar 0,25. E isso é igual ao seno ao quadrado de alfa, dividido pelo cosseno ao quadrado de alfa. Como o seno mais o cosseno, aliás, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, se eu isolar o seno, vai ficar que o seno ao quadrado é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. E aí eu vou substituir isso lá em cima no lugar do seno ao quadrado de alfa. Então vai ficar que 0,25 é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, dividido pelo cosseno ao quadrado de alfa. E agora a gente só tem uma única incógnita aí, tipo, meio disfarçada, que é o cosseno ao quadrado de alfa. Ele é como se fosse o nosso x. Então a gente teria, forçando aí um pouquinho, a gente teria 0,25 igual a 1 menos x ao quadrado, dividido por x ao quadrado. A gente quer descobrir esse x. Ou ao quadrado, já ajudaria, né? A gente tira a raiz no final. Então, pra gente fazer isso, agora eu vou tentar subir as coisas aí pra poder caber a conta. Mas antes disso, eu multipliquei em x. Então, a equação aqui eu multipliquei em cruz, né? Então, o cosseno ao quadrado, que estava ali embaixo, passou multiplicando o 0,25, ficou 0,25 cosseno ao quadrado de alfa, igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Agora, eu tenho que passar os cossenos ao quadrado pro mesmo lado, para eu poder juntar eles, e depois ter alguma coisa para passar dividindo, né? Então, agora sim, eu vou subir a conta, pra gente poder continuar. Vou passar o cosseno ao quadrado que está negativo ali do lado direito para o lado esquerdo positivo. Então, vai ficar 0,25 cosseno ao quadrado mais 1 vezes o cosseno ao quadrado, porque quando não tem nada é a mesma coisa que 1. E do outro lado sobrou só igual a 1. 0,25 vezes alguma coisa, mais uma vez essa coisa, tipo 0,25x mais 1x, dá 1,25x. Então, vai ficar 1,25 cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Vou passar 1,25 dividindo. E agora a gente tem que fazer uma divisão de numerinho com vírgula. Vai piorando a cada instante, né, gente? Mas tá tudo bem, essa daqui não é tão difícil assim. A gente tem duas casas decimais embaixo, que é o 2 e o 5. Então, a gente pode colocar duas casas decimais em cima, forçadamente ali, 1,00, pra gente poder cortar a vírgula. E aí, a gente fica com 100 dividido por 25 na raiz. Por isso que eu não coloquei o quadrado. Já tô tirando a raiz ali. Porque raiz de 100, a gente conhece. Raiz de 100 é 10. 10 vezes 10 dá 100. Mas raiz de 125 já não é tão simples assim. Porque a gente conhece a raiz de 100, né, que é 10. Aí depois o próximo seria 11, que é 121. E o próximo seria 12, que é 144. Então, quer dizer, 125 não tem uma raiz exata. E é um dos problemas dessa questão, né? Mas não é um problema tão grande assim, porque ele avisou que o tempo seria aproximado. Então, dá pra gente relevar o fato de não ter um número exato para colocar aqui. Mas tudo bem, o que a gente pode pensar? 125 é a mesma coisa que 5 vezes 5, que é 25, vezes 5. Só que 5 vezes 5 tem raiz, que é o próprio 5. Então, a gente pode pegar um 5 e tirar da raiz e deixar o outro 5 lá dentro da raiz. Que, às vezes, a gente faz, tipo, colocando 125, passando o tracinho assim do lado e fazendo a divisão pelos números primos, pegando os parzinhos e tirando da raiz. É exatamente isso que eu fiz com vocês de cabeça. Então, a gente sabe que o número de cima é 10, raiz de 100 é 10, e o de baixo é 5, raiz de 5. 10 dividido por raiz de 5 dá 2. Aliás, 10 dividido por 5 dá 2. E raiz de 5, a gente não tem um número exato, mas a gente conhece a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 5 é, tipo, um pouquinho mais do que 2. Então, se a gente der uma forçada, a gente pode aproximar o nosso cosseno de alfa para 2 dividido por 2, que dá 1. Olha que bonito, gente. Gostei muito dessa ideia. Vocês sabem que eu sou muito a favor de aproximações aqui nesse canal. Então, descoberto o cosseno de alfa, a gente consegue aproximar o fato ali calculando a nossa normal. Então, a normal era P vezes cosseno de alfa. O cosseno de alfa a gente vai falar que é 1. Então, a normal vai ser aproximadamente igual ao peso. E o peso é a massa vezes a gravidade. Então, agora a gente tem a normal para substituir nessa equaçãozinha aqui de baixo, em que a gente está descobrindo a potência. Então, eu vou agora com ela para cá. Eu acho que eu vou sumir com alguma conta agora. Vou mesmo. Então, vamos lá. Continuando a conta aqui embaixo. Então, vai ficar a potência igual ao coeficiente de atrito, que é o μ,
vezes a normal, que a gente descobriu o valor ali, mg vezes 1, nem precisava do 1, né, porque multiplicar por 1 não muda nada, mas eu deixei ele aí pra gente lembrar que é o mesmo, vezes a velocidade. E aí, olha só como tá mais bonito. O coeficiente de atrito a gente sabe, a gravidade a gente sabe, a velocidade a gente sabe. O M a gente não sabe, mas ele tá escondido aqui atrás de mim, ó. A hora que a gente calculou a quantidade de calor, a gente tinha M ali. Então agora a gente vai ter que juntar essas duas coisas. Pra gente juntar essas duas coisas, eu vou vir aqui pro cantinho e tentar não atrapalhar na conta. Droga, eu atrapalhei na conta. Vou ter que diminuir só um pouquinho. Aí. Então, substituir os valores pra gente já ficar com um número mais amigável. O Mi é 0,5, a massa é M, o G é 10, o 1 eu deixei ali mais uma vez. Não tinha necessidade nenhuma, mas eu deixei. E o V é 4. Então, agora a gente tem que fazer a conta ali. Vocês escolhem, é uma multiplicação, tanto faz a ordem que vocês querem multiplicar. A gente pode fazer, por exemplo, 0,5 vezes 10 dá 5. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 4 é 20. Então, nossa potência é 20M. Aí, a gente vai para a fórmula da potência. Potência é energia dividido por tempo. A potência, a gente descobriu aqui que é 20M. A energia que a gente está tratando é o calor, que a gente já tinha descoberto que era 12.000 M. E o tempo é o que a gente quer saber. Olha que bonitinho. Então, vamos substituir esses dois aqui. E aí vai ficar, no lugar do P, 20M. Isso é igual a 12.000 M dividido pelo tempo. Temos M dos dois lados, a gente pode cortar, sumir com todo o resto das coisas que a gente não vai usar mais. Por isso que eu falei que eu ia usar 15.000 slides aqui, porque toda vez que eu sumo com as coisas eu mudo de slide. Aí a gente pode passar o ΔT multiplicando ali, mas antes disso eu cortei um zero também dos dois, porque 20 não é um número tão bonito quanto 2. Então, eu passei o ΔT multiplicando esse 2, que sobrou ali, vai ficar 2 ΔT igual. Aí, como cortou um zero, sobrou só dois zeros, e aí o número não é mais 12.000, é 1.200. Que eu vou passar dividindo 2 agora. Então, o nosso tempo vai ficar 1.200 dividido por 2, que dá 600. Só que, aí bate aquele desespero, né? 600 não tem nas alternativas. Mas esse 600 está no sistema internacional. Lembra que a gente usou todos os nossos dados, menos a temperatura, mas a gente usou todos os outros dados no sistema internacional? Então, esse tempo está no sistema internacional, que é segundos. E as alternativas estão em minutos, então a gente tem que transformar para minutos. E aí o negócio fica muito bonito, porque dividindo por 60, 600 dividido por 60, a gente corta um zero, fica 60 dividido por 6, que dá 10. Exatamente 10 minutos. Aliás, aproximadamente, né? Porque a gente aproximou no cosseno. Mas a gente tem exatamente essa alternativa, que é a letra C. E essa é a nossa resposta, gente. 20 minutos de vídeo. Uhul! Fazendo na prova, com certeza não daria para vocês gastarem 20 minutos fazendo uma questão dessa. Então, dependendo de como tivesse sua disponibilidade de tempo, eu recomendaria que você talvez chutasse essa questão e usasse o seu tempo de forma sábia, acertando as outras que eram mais rápidas e mais tranquilas de fazer. Mas, supondo que você já fez toda a prova, você está disposto ainda, tipo, seu cérebro está ali, nossa, quero fazer mais conta, vamos lá, vamos enfrentar um desafio e temos tempo disponível. Aí vale a pena a gente fazer uma questão dessa dentro dessa prova, né? Em outras provas, esse é o estilo de todas as questões. Então, pode ser que seja útil para você nesse sentido também, para você treinar para provas que sejam mais ou menos todas as questões nesse estilo, que é mais o caso dos vestibulares militares e tal, que o pessoal vive pedindo para eu trazer aqui para o canal. Mas, gente, ó o tamanho desse vídeo. É por isso que é difícil de eu trazer, porque exige um tempo que às vezes eu não tenho disponível. Mas eu juro que eu tô me esforçando, estou tentando. Eu tô organizando aqui pra conseguir trazer mais, mas eu gosto de explicar as coisas com muitos detalhes, né? Talvez seja por isso que o pessoal goste dos meus vídeos, assim, porque eu explico cada partezinha. Mesmo as que teoricamente seriam óbvias, eu tô aqui explicando. Às vezes até fazendo as continhas. Então eu levo muito tempo pra fazer esse tipo de exercício. Mas, se for uma demanda, assim, que vocês falem, não, vai ser muito útil, a gente vai assistir muito, vale muito a pena você fazer esse tipo de coisa, vai nos ajudar muito, aí eu juro que eu vou me esforçar para trazer mesmo essas coisas. Eu já tô me esforçando, assim, me preparando psicologicamente para fazer vídeos grandes. Os exercícios de segunda fase da FUVEST são prova disso, né? Eles estão aí também. Mas é isso, gente. Então, se vocês gostaram, por favor, me contem nos comentários. Aproveitei a chance para vocês pedirem aí os militares, que vocês vivem pedindo. E é isso. Daqui a pouco a gente volta com o próximo exercício da UFA. Ainda não acabou a UFA, continuem acompanhando. E é isso, gente. Se cuidem. Tchau, tchau e até a próxima.